Saúde, gente. Parei, pensei, analisei, depois paramos, pensamos e analisamos. Aí veio o Saúde, gente. Um encontro de linguagens do podcast com a TV. Esperei, todo mundo sabe que foi passando um problema daqui, um problema dali. Aí consegui convencer meu amigo Carlos Emir. Aí depois eu parei. Aí meu amigo Carlos Emir que me convenceu, né, Júnior? E aqui estamos no Saúde, gente, que é uma idealização sua. É isso aí, né, Pedro? A verdade é que já tem bastante tempo, né, que eu tô um pouco fora dessa questão da mídia, né, dessas questões das discussões maiores, por diversas razões. Teve aquela época que, né, eu, enquanto vereador, a gente fazia aquele programa diariamente, de televisão, toda hora, a gente direto. gravava muito, era estúdio, falava era muito, rua, era etc. câmara. E aí você veio aí com essa conversa, com esse papo, de que valeria a pena, de repente, voltar a ter conversas, né, sobre situações importantes da cidade, certo, sobre situações importantes do cotidiano, da vida das pessoas. E aí eu parei, pensei e analisei basicamente o seguinte: o que nessa minha vida de mais de 50 anos, né, e eu estou completando agora 52 anos de vida, dia 29 de julho, o que talvez eu tenha feito de mais importante? O que eu tenha feito assim que realmente trouxe uma bagagem maior e que valha muito a pena dividir com as pessoas? Certo. Né? E eu não tive dúvida nenhuma de ter a certeza de que medicina, né, é o que eu mais faço, mais fiz e que mais frutos trouxe nesse meu modelo de vida como um todo. Certo. Agora, se pensar apenas em medicina, eu acho que a gente está restringindo um assunto que é muito mais vasto. Por isso que quando você teve a ideia do nome, que a gente ficou procurando... Porque primeiro eu tive a ideia de retomar. Aí depois eu baixei a guarda, fui, recolhi. Aí ele me liga e fala assim, vamos conversar? Aí eu falei, vamos. Aí voltou a ideia à tona. Aí depois a procura de um nome. Aí você veio com Saúde, gente. Isso. Porque a saúde engloba muita coisa. Porque eu basicamente pensei assim... Hoje muita gente fala sobre várias coisas. Podcast hoje virou febre, um bate-papo, né? uma febre. Virou febre e tal. Só que você vê muita coisa que às vezes não tem você não aproveita, sentido, não tem um sentido, né? não tem um... E aí a gente focou, né? Tinha que ser um nicho. Tinha que ser algo que a pessoa que está assistindo ou que vai assistir, que vai toda semana imaginar, pô, não, estou afim de ver aquilo, vai ver por quê. E saúde como um todo, né? E a gente não está falando aqui apenas de medicina, não, né? A gente está falando de saúde, nutrição, todo de tipo. Esporte, a gente está falando de espiritualidade, né? E sem saúde não há vida, que né? Hoje João? a saúde e espiritualidade, a espiritualidade está muito, né? Cada vez mais focada em promover saúde, né? E aí a saúde hoje, ela engloba muita coisa, né? E o que nós estamos fazendo para poder promover a nossa saúde, né? E não apenas a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde da interligação que existe entre as pessoas. E teve essa questão. Saúde para quê? No final, o que vale e o que importa são as pessoas. São as pessoas. Né? Acima de qualquer bem, então, qualquer coisa. Por isso que é saúde, gente. Né? Para que promover a saúde? Para que discutir saúde? Para que chegarmos ao ponto de uma saúde cada vez melhor? Sem dúvida nenhuma, é pelas pessoas. Pela gente, né? E aí eu pensei assim comigo mesmo, o que eu ainda não fiz, né, na minha vida que possa ainda fazer, ainda somar e fazer. E que possa somar para as pessoas. E aí a minha ideia é
convidar e chamar uma gama imensa de profissionais, de pessoas, né? Alguma vez outra vez mais de um. Né? Outra vez a gente pode usar a tela, pode interagir. Eu nessa minha vida toda, né? Quer dizer, são 29 anos de formado, certo. Mais de 25 anos de cardiologia. Eu tive o prazer de conhecer profissionais em diversas partes do mundo, né? Em vários estados estudando, do Brasil, congressos, amizades, trabalhando junto, equipes. E estando em diversos locais do mundo. E que bom que, quer dizer, quando eu comecei, a medicina, infelizmente, ela se achava um pouco acima do bem e do mal, certo. Né? E até em relação aos outros profissionais, né? Eu peguei uma época no início da minha formação de existir paramédicos. Paramédicos. Né? Quer dizer, como se outras profissões não fossem... E aí, de repente, eu passei pela evolução, né? Integral, de ver dentro da terapia intensiva, por exemplo, a fisioterapia começar a ganhar muito espaço e passar a ser a fisioterapia respiratória a ser responsável pelos respiradores a ponto de praticamente o médico nem mexer mais. E isso é uma evolução maravilhosa, né? Como a enfermagem é importante, mas importante assim. Eu sei bem. É o coração de qualquer hospital. Júnior, eu passei, como aqui a gente pode conversar bastante, eu não preciso ficar igual na TV que eu segurava o microfone, ou então lá pele você falava mais do que podia, e eu também, às vezes, né, pelo fato do não conhecimento, hoje eu tenho um pouco mais conhecimento, até dentro das nossas entrevistas mesmo. E você falou uma coisa da enfermagem, que eu sempre achei, eu vivi isso na minha vida, acompanhando você ali como médico, entre outros amigos. Então, sempre encaminhei, falo para as pessoas aqui na sua época de câmara e tal, até hoje em dia, várias pessoas às vezes me ligam para ter, às vezes não conseguem falar com você, e a gente sempre tenta encaixar, tenta levar, ou quando você está atendendo no público, no particular, enfim, as pessoas ainda buscam. E às vezes eu acabo participando um pouco do problema de saúde das pessoas. E depois eu, né, passo para você e tal, aí você desenvolve, você é um cardiologista, um médico conceituado, você sabe o que o paciente precisa. E nesse tempo eu vi também a enfermagem, você lembra do meu filho quando estava no hospital? E eu tenho um agradecimento que eu sempre agradeci todo dia e agradeço dia após dia, que realmente quem estava ali no dia a dia eram os enfermeiros. Era o dia a dia e a questão da questão respiratória que meu filho ficou, né, entubado, um monte de coisa, aquela coisa toda, era o enfermeiro no dia a dia que mexia, que trocava, e o fisioterapeuta respiratório. Eu nunca mais me esqueci disso. E aí assim, uma coisa que a vai enfermagem, a chefe da enfermagem, basicamente é a chefe do hospital. Não, assim, eu aprendi isso, né, ainda na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Certo. Mais de 20 anos, né, ainda fazendo residência. E aí, dentro desse desenvolvimento todo, com o passar do tempo, o interessante foi ver a sociedade como um todo, e não apenas o médico, entender que uma equipe multiprofissional, ou seja, que especialistas de diversas especialidades diferentes, né? Fisioterapia, hoje eu tenho um grande prazer, minha namorada é fisioterapeuta, a Claudinha, então você vê assim, o pessoal da nutrição, o pessoal da enfermagem, serviço social, eu que tive, né, o prazer de ser secretário, ver a importância dos assistentes sociais, mas a importância então não tem como a gente não vir a chamar as diversas né, potencialidades que englobam a saúde. A minha intenção é que o nosso podcast, o Saúde Gente, venha a ser global, né? Venha a ser multi, que possa demonstrar para a sociedade
e possa... E isso a gente vai precisar pedir também, né? Que a gente possa colocar isso na rede social e assim, a todo mundo, né? Você que está aí, que vai nos assistir e tal, todo mundo que conhecer um profissional da área da saúde diferente, às vezes tem um pessoal mais novo, mais jovem, com ideias frescas, que a gente não novas, conhece, né? E que está afim de mostrar o seu trabalho, que está afim de apresentar para as pessoas o que faz. Pô, escreve para a gente, manda uma mensagem, porque a gente vai chamar você aqui para poder a gente aprender, né, o que está novo. Sim. Porque também essa vai ser a intenção também. Tem muita coisa acontecendo por aí que às vezes eu nem sei, que eu nem conheço. E é que nem eu falo, uma coisa que a gente conversou uma vez, o período da pandemia foi muito ruim aquele momento e tal, a gente sofre por isso até hoje, perdas, enfim. Mas foi importante até para o desenvolvimento da medicina. Se você analisar, né, foram muitas coisas. Eu lembro você falando, isso não é só um momento de agora, isso vai refletir muito depois na minha área, na área da medicina, na saúde, tudo. Então a gente vê isso também, eu tenho acompanhado, tenho lido, eu vi alguns avanços que me chamam muita atenção. Eu, por exemplo, tenho muita vontade também de que a gente possa trazer aqui todas as gerações de profissionais, de médicos, de enfermeiros, que transpassaram o município e a região nos últimos 50 anos. Porque, às vezes, a gente vê hoje aqui um hospital novo da Unimed que está levantando, a Rede D'Or, que teve a coragem de vir para cá e investir 240 milhões. Mas você acha que se eles não imaginassem que aqui teria profissionais diversos, das diversas especialidades, para poder trabalhar dentro de uma estrutura de complexidade como essa, eles estariam... Não dá para poder você pegar um Boeing, né? Ou vários aviões e trazer do Rio, de não sei da onde, e botar 600, 700, 800 profissionais. Sem condições. Que é o que precisa para poder fazer tocar uma estrutura como essa. E isso só foi possível porque teve uma história de desenvolvimento da medicina em Macaé, especialmente nos últimos 20 anos, que fizeram com que a gente chegasse a esse momento atual. E aí vale muito a pena a gente tentar chamar essas pessoas. Claro. Para que eles contem essa história. Para que a gente, que são, né, quem vai estar vendo, quem vai estar ouvindo, possa saber como que hoje nós estamos desse jeito. Porque, Pedro, eu vou te falar, eu voltei tem 20 e poucos anos, né? Certo. E quando eu cheguei, as pessoas só falavam de medicina em Itaperuna. Só? Era tudo fora daqui. Era assim, basicamente, quando eu voltei... Eu me lembro de conversar com você e com seu pai quando a gente fez a inauguração do HPM. Seu pai já não era mais prefeito e tal, mas a gente conversava muito ali no muro da casa dele. E ele falava, agora tem que se pensar como teremos profissionais para tudo isso, como teremos, né? Porque é tudo muito grande. Na época, lembra? O HPM era uma coisa muito grande. A gente falava, era uma coisa enorme. Era uma coisa até que a gente falava, poxa... Então, mas isso é que é interessante. Ou seja, existiram pessoas, profissionais, que pensaram além, né? Além do tempo. Certo. Eu vou ser sincero, eu era presidente da Associação Médica de Macaé, na época que estava começando o projeto HPM e estava sendo... Quando eu vi o projeto, eu falei, isso aqui é uma loucura. Estão fazendo algo surreal, superlativo. Ou seja, eu estava errado.
Como muitos, como a maioria. Mas vamos falar a verdade, falar a verdade. A gente achava absurdo. E aí... Hoje a gente aumenta para lá, aumenta para cá. E aí é que se faz interessante nós podermos falar, conversar sobre tantos e tantas coisas, porque tem histórias assim impressionantes de cada momento, né? Porém, só aqui, hoje nós só estamos como estamos porque o HPM dependia de uma quantidade, como até hoje depende, imensa de profissionais, das diversas especialidades médicas, 21, 22 tipos de médicos diferentes de plantão, né? 18 ou 19, se eu não me engano, e mais alguma outra coisa. A gente não tinha esse pessoal, só que se pagava bem em relação a outros lugares e houve uma vinda de profissionais de diversas especialidades, para cá. Isso fez com que esses profissionais, além do HPM, começaram também a trabalhar nos serviços privados. Muitos resolveram mudar para cá. E nisso, quem estava aqui teve que correr atrás também. Para poder separar. Senão ficava para trás. E aí isso fez com que a medicina começasse, não só a medicina, a saúde. A saúde em si. Como um todo. Né? A gente vai contar e vai falar aqui, sem dúvida nenhuma, vamos trazer gente aí da UFRJ, né? O primeiro convidado também. Meu querido, meu querido amigo, que é diretor da UFRJ, cirurgião pediátrico, para conversar e falar como foi a vinda da Faculdade de Medicina, né? E outros cursos. Quer dizer, tudo foi um amontante, né? Que possibilita que a gente hoje possa falar de saúde. Se eu me recordo bem, na primeira turma da faculdade, você estava envolvido, não estava? Eu lembro que fui gravar com você. A verdade é que o que aconteceu é que o Rivito era o prefeito, me pediu para assumir uma posição na época no grupo que estava fazendo a interação entre a Faculdade de Medicina da UFRJ e o município, né? O Dr. Joelson Tavares era o presidente. Da fundação, isso. E aquilo lá, né, acabou gerando o modelo que culminou com a medicina. Certo. E depois eu, vereador, tive o prazer também de ir falar com a doutora Silvia da Silveira de Melo Vargas, que era vice-reitora, mas que assumiu a reitoria naquele momento, para que a gente pudesse ter mais um campus em Macaé. E depois a parte menos burocrática da coisa eram os alunos que lá estudavam e que depois, né, conheciam você melhor, tinham uma interação. Eu me lembro que eu fazia uns programas com você e alguns dos alunos sempre mandavam, na época, e-mail e tal. O pessoal sempre mandava um e-mail perguntando porque acabaram se identificando também com uma linguagem, também, com a maneira... Eu já fazia parte. Aí eu, depois que acabou o meu mandato de vereador, 3 meses depois, o doutor Aloísio já era prefeito, me ligou falando que existia um grupo de colegas médicos, capitaneado pela doutora Glória, pelo doutor Sávio Mussi, que estavam montando um grupo de médicos para atender aos alunos da graduação. Certo. E aí queriam que eu fizesse parte. E aí eu aceitei, né? E até hoje, né, trabalho no São João Batista com os alunos e com os residentes, quer dizer, é um serviço que já tem 10 anos. E essa história toda é muito legal de se contar, quer dizer, nessa história houve momentos
de maior tensão, de dificuldade. Você vê, um ano depois dessa história, ou 8 meses, foi o abraço à Irmandade. A Luísio era prefeito. Mas por quê? Porque o hospital estava com dificuldades, precisava de melhoras. E aí aquilo culminou com a contratualização do SUS. Mas a gente vai conversar sobre isso semana que vem. Que, senão a gente vai tirar... É que se deixar, a gente fica, ó... E a gente vai tirar a fala do homem que tocou até a gente pode falar para o público, porque o primeiro convidado... Naturalmente, as pessoas vão sempre pensar, vou até olhar para a câmera aqui para falar aqui, para cortar para mim... Porque realmente a gente fica sempre pensando no contexto político, mas não, a gente vai ter o contexto da saúde. Envolve a política? Envolve. Mas o doutor Aloysio é um convidado que ele entende muito da saúde, seja ela pública ou privada, como gestor e principalmente como médico, que ele, a gente sabe, as conversas são sempre positivas. Você também. Então a gente vai poder contar um pouco da história de trás, do que foi passando por isso tudo, seja no contexto da saúde e no contexto político. Eu acho que é uma coisa muito importante. As pessoas sempre fica aquela curiosidade, que se fala, que se deixa de falar. Aloysio tem mais de 30 anos de medicina em Macaé, é fácil, quer dizer, e nós dois juntos estamos nessa toada aí na questão médica esse tempo todo. Tem paciente que é paciente seu e paciente dele. Muito. E ele teve uma experiência grande, tanto como secretário de saúde, como diretor do HPM, no Hospital Unimed, como diretor do hospital, ou seja, experiências públicas, experiências privadas. Quando foi prefeito, teve uma questão de saúde imensa, como a Covid, né? Nunca existiu nada parecido em saúde pública. Então, tem muito a contribuir, tem muito a falar e principalmente nas suas experiências pessoais, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito enriquecedor. E aí a ideia é trazer diversos atores, né? Espero que aceitem o meu convite, vou sair ligando para todo mundo. Para todo mundo, falando com todo mundo. Já ensinei a botar no status do WhatsApp, aí vai botando, eu botei na... E foi até legal, porque eu posso te falar, Júnior, eu conversando com você, eu sempre falei, sempre que eu mudo, seja da rádio para TV para o rádio, cinema e tal, é uma coisa. Agora, a linguagem do podcast, para mim, eu até hoje não tinha aceitado ainda fazer. E você me convenceu, você falou, não... Poxa, vamos, eu também não fiz e tal, a gente sempre fez as coisas, mas a gente já fazia, você falava comigo, a gente já fazia um podcast na época da TV. Então, eu agradeço a você também, a gente ter conversado muito isso junto, sentado, bebendo uma cervejinha, churrasquinho e tal, e a gente conversando. Aquele dia a gente foi amadureceu de vez e falou, vamos. Aí eu agradeço também de você ter me embarcado na ideia e embarcado na minha ideia. A gente teve a ideia ali conjunta e um embarcou na do outro. E isso foi muito importante para mim, acho que para você. Eu acho que as pessoas a ideia é que, assim, nós vamos aprendendo o tempo inteiro com o desenvolver do programa. Do programa, quer dizer, a primeira coisa eu peço às pessoas, quem é da área da saúde, quem de alguma forma trabalha massoterapia, terapia holística, medicina alternativa, que é medicina chinesa, quem trabalha com qualquer coisa que envolva saúde, entre em contato com a gente. Certo. Dá um toque, porque aí é que a gente vai poder enriquecer esse conteúdo, né, todo, para que não fique engessado. A ideia não é nenhuma de engessar, de eu só trazer meus colegas médicos aqui e tal, para falar das suas experiências. Certo. Isso, poxa, vai acontecer, isso porque tem gente fazendo aí coisa, sabe, muito, muito avançada. Você vê o Eduardinho, o doutor Eduardo, e o Marcelo Riso, que operam essa parte aí
venosa, a laser, espuma. Hoje em dia, eles fazem essas cirurgias vasculares aí, o Rafael, de forma espetacular. O que o Datterson e o Dr. Fábio Brito, o pessoal aí, Pedro May, faz em matéria também de hemodinâmica, de tratamento endovascular, é algo espetacular. Estão fazendo medicina de altíssimo nível aqui em Macaé. A gente está fazendo medicina muito avançada. E já há muito tempo, né? Porque vem se trabalhando, nós estamos fazendo medicina avançada e isso é importante ser mostrado. Porque, volto a falar, nós não temos ou não tínhamos, pelo menos, uma característica na cabeça das pessoas. Quando eu cheguei em Macaé, Pedro, isso tem 20 anos, 20 e pouco. A pergunta chegou de volta. A pergunta dentro do meu consultório era sempre a mesma coisa. Pô, doutor, dá para fazer aqui? O senhor não acha que meu pai... O senhor não acha que meu pai, que eu tenho que levar meu pai... O senhor tem que levar meu pai lá para São Paulo? Como eu... Hoje em dia não dá para levar para Macaé, dá porque eu vinha, né, de lá e tal, e papapá, e não sei o quê. Então, assim, essa história foi direto, né? E hoje a gente ouve o contrário muito, né? Quer dizer, pouquíssimos são as pessoas que ainda, né, deixam de acreditar muitas das vezes no modelo nosso de saúde. Certo. Júnior, eu acho que está na nossa hora, né? Com certeza. Hoje foi só pra gente abrir, né? Pra gente chamar o povo, chamar o público, chamar a nossa gente. Isso aí. Né? Pro Saúde, gente. Acho que a gente começa com o pé direito, como sempre. O pé direito, mas depois a gente bota o esquerdo também, que a gente não tem preconceito com o esquerdo. Claro. Não tem simpatia. Bota o direito, bota o esquerdo. Depois a gente vai trazer... vai ser uma infinidade de gente. Para quem ficar perguntando, a gente vai politicar de vez em quando também. A gente tem que falar um pouquinho de política, que não tem jeito. Senão o pessoal bate na gente na rua. A gente não tá aqui para falar mal de ninguém. Mas também a gente abre os olhinhos aqui, os olhinhos ali. As pessoas vão perguntar. Eu não tô muito... A gente exprime sempre uma opinião. Mas eu sinceramente, não tô muito afim de ficar... Eu sei disso. Envolvido com isso, não. Também, ultimamente, a gente nem tem. Eu tenho muita vontade de tentar discutir e trazer questões relacionadas à política de saúde. Isso. Eu acho que isso é... Até porque o orçamento do Ministério da Saúde, por exemplo, é o maior que existe, né? É o maior de todos. Então é impossível se falar de saúde sem se falar da política que chega nela. Sem você falar nela. de política de saúde. Quer dizer, só para você ter uma ideia, Pedro, nos Estados Unidos, 16% do PIB americano, que é o maior PIB do mundo, 17 trilhões de dólares, 16% é relacionado à saúde. Certo. Né? Eu tenho discussões assim que eu gosto muito e que gostaria muito, porque são diferentes. Por exemplo, eu ouço muito algumas pessoas rasas falarem que se porventura se investisse em saúde pública direto, tudo, você não precisaria da saúde privada. Na verdade, o que a gente vê aí é quererem botar a saúde pública ruim para poder as pessoas terem que ter plano de saúde e tal. Pra você ter uma ideia, o que se arrecada de impostos relacionado à indústria da saúde privada no Brasil é quase o orçamento do Ministério da Saúde. Olha. Então, na verdade, a saúde privada financia a saúde pública. Se você não tivesse um modelo de saúde privada forte, e deveria ser até mais, você não ia ter grana suficiente para poder dar vazão a todo o modelo de saúde pública. E a gente precisa ainda melhorar tanto o investimento no SUS. O SUS é algo fantástico. O SUS tem que ser valorizado o tempo inteiro. Tem que ser melhorado. Agora, você tem que ter mais financiamento, tem que ter mais gestão também.
né? Agora, não existe essa dicotomia. É onde eu falei que a tal da política entra. Não existe essa dicotomia, não existe. Eu tenho isso comigo. Não existe essa dicotomia entre saúde pública e saúde privada. São sinérgicos. É fundamental que os dois sistemas cresçam e se ampliem. Por exemplo, eu te falo, eu tenho certeza absoluta. O fato da gente vir a ter 400 leitos de saúde privada de alto nível em Macaé, em pouco tempo, quando tiver o Hospital Unimed e o Hospital Redditor funcionando plenamente, só vai facilitar e favorecer o atendimento de saúde pública para quem mais precisa, né? Porque, eu vou te falar, hoje mesmo no meu consultório, para acabar mesmo. Hoje mesmo, com você, quem manda é você. Até porque eu preciso. Tem um compromisso. Hoje mesmo no meu consultório, uma senhora atendendo a paciente da Unimed, falou, aqui, trouxe aqui esse eletro que eu fui segunda-feira no Hospital Unimed, etc e tal, que a minha pressão estava e aí, ontem, eu, tentei ir lá, mas achei que estava meio cheio, etc e tal, fui atendido no pronto-socorro da Imbitiba. A pessoa tem o direito, porque claro. Ela tem o SUS. Porém, se a gente tiver o hospital da Unimed ampliado, com uma emergência mais desafogada, essa pessoa que tem plano iria continuar na Unimed e iria liberar uma vaga para as pessoas do SUS serem atendidas a mais. Então, eu tenho... E isso são discussões. Eu posso estar errado? Talvez. Trazer gente aqui que entende mais disso, ou entende também. Que pode explicar, pode opinar. Para que a gente possa... Ou que surja até uma nova ideia dentro do que existe. Essa política é fundamental da gente discutir aqui no Saúde Gente, né? Outras coisas eu acho que pode aparecer uma vez ou outra. Aí vai ser consoante ao convidado também, quem chama, quem mas não que eu chama, quero aprender, eu quero utilizar isso para aprender mais sobre saúde e também, em especial, conhecer novas coisas que estão se fazendo na saúde como um todo. Eu não tenho dúvida que alguém vai escrever para a gente falando, cara, eu estou fazendo isso, ou eu conheço não sei quem que faz isso. Pô, a gente pode falar sobre isso aí? Muita coisa. A gente pode falar sobre tudo. Júnior, não vou te agradecer, porque agora já te agradeci e agora a gente tá junto aqui, os dois que estão apresentando. Então, a gente vai tocar o barco junto. Isso aí. Só você lembrar as pessoas do primeiro convidado, que vem na próxima semana, na próxima quinta. E também você se despede do nosso público, agora é com você. Eu já abri, agora você fecha. Bom, um beijo no coração, né? Que não tem como. A gente vai aqui abrir o coração muitas vezes, né? Falar. E é isso. Se Deus quiser, semana que vem, 7h30, né? Vamos estar aqui na quinta-feira. E eu espero muito conseguir as duas pessoas que eu quero trazer aqui no dia 27. Certo, você falou. Vou ficar muito feliz se eu conseguir. Tá correto, então. Então, agora eu vou olhar para a câmera aqui porque eu tenho esse hábito da TV, que agora a gente está fazendo um encontro de linguagem de podcast, internet, TV. Aí vou me despedir de todo mundo. Até a próxima quinta, encontro marcado.